Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Eliane, sou taróloga e terapeuta holística. Aqui, se você for dar uma olhada no meu canal, você vai ver que tem muito vídeo de tarô. Porém, eu estava aqui me questionando com o universo, de que forma eu poderia ser mais contribuição, de que forma eu poderia trazer consciência para as pessoas que estão ligadas, de alguma forma, à minha energia. Porque eu percebi que eu tô assim desequilibrada na balança, né, da troca do universo, que é eu estou recebendo mais do universo do que eu estou doando ou que eu estou dando. Então eu perguntei, universo, de que forma eu poderia ser mais contribuição? De que forma eu poderia equilibrar essa balança? E me veio a ideia de trazer alguns vídeos para vocês aí, e eu vou tentar ser mais simples possível, mais didática possível, tá? Para que vocês consigam absorver a mensagem que eu quero passar. E se muitos de vocês assistirem o vídeo e ficar confusos, tipo, não entendi nada do que essa menina tá falando, simplesmente assistam, ouçam sem julgamento, porque quando você estiver com a consciência um pouco mais elevada, você vai lembrar desse vídeo e você vai, sim, entender o que eu estava querendo dizer, certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês aí sobre um livro que vai mudar a tua forma de ver a vida, a tua forma de ver aí as crenças, aquilo que tu acredita. Bom, o livro ele se chama Biologia das Crenças. Ele foi escrito pelo biólogo, tá? Por um biólogo norte-americano, Bruce Lipton, que em 1980 ele fez uma experiência através de células-tronco, onde ele colocou duas células idênticas em ambientes diferentes. E ele percebeu, através dessa experiência, que o ambiente e não os genes, tá? É o fator principal que controlam o comportamento e destino das nossas células. Então, antes disso, acreditava-se que nós herdamos características, nós herdamos doenças, né, dos nossos pais, dos nossos avós, ou seja, de forma genética, e a gente não podia fazer nada a respeito disso. No início, da carreira do Bruce Lipton, ele acreditava que os genes é quem determinavam, então, o nosso destino. Se lá nos genes da tua família tivesse uma determinada doença, tu iria ter essa doença e tu não podia fazer nada. Se a tua bisavó, ela, sei lá, ela teve um problema de saúde muito grave, ou tua família teve um problema lá financeiro, nunca conseguiram, ou ficavam ricos, mas perdiam tudo. Depois veio teus avós, depois os teus pais, né? Como uma sequência, tu ia passar pela mesma situação e tu não tinha o que fazer de diferente, tá? Porque tu herdou aquilo ali de certa forma genético. Mas, com essa descoberta de Bruce Lipton, ele percebeu que não era bem assim. E ele ficou em choque, né? Porque imagina, ele acreditava tanto que os genes é que determinavam, então, as nossas o nosso destino, que moldavam a nossa vida, ele percebeu que não era assim que funcionava, tá? Então, o que acontece? O Bruce Lipton, ele percebeu que as crenças influenciam não só no nosso destino, como na nossa biologia, saúde e qualidade de vida. Imagina, nós seres humanos temos, em média, tá? Não é uma conta exata, mais ou menos 50 trilhões de células que se renovam a cada dia, tá? Se são as nossas crenças, o nosso ambiente em que a gente está inserido e a forma como a gente percebe as coisas que nos acontecem, que determinam a nossa vida, o nosso destino e a nossa saúde, cara, é muita célula o tempo todo, entendeu? Então, assim, ó, a gente tem muito que trabalhar em cima disso, porque tu imagina quantas crenças, quantas coisas a gente traz, assim, de anos e anos e anos, que estão moldando a nossa vida, e a gente acha que a gente está fadado aquilo e não consegue ou não pode mudar. Mas esse experimento aqui de Bruce Lipton mostrou que não é bem assim, né? Então, aqui ele fala assim, que uma célula num ambiente nutritivo, ela prospera, ela multiplica. Uma célula num ambiente tóxico, ela adoece. E aqui eu gostaria de lembrar vocês, alguns já conhecem, outros não, eu não me lembro o nome exato dele, tá? Mas é Fujimoto o sobrenome, do japonês, que ele fez uma experiência onde ele colocava, então, água, né, dentro de um ambiente, de um recipiente,
E ali ele tocava música clássica para aquela água, ele falava palavras bonitas, ele dizia que amava aquela água, e no outro ele colocou música de heavy metal, ele xingava, colocava ela exposta a filmes e a imagens de terror, né, imagens violentas, e quando ele foi observar essas moléculas no microscópio, ele viu que as moléculas, então, que eram do ambiente positivo, que ouviam música clássica, que ouviam palavras positivas, elas pareciam uns floquinhos de neve que nem nos desenhos, né? Nos desenhos infantis, perfeito. Elas formavam imagens de mandalas perfeitas. Já a água que foi submetida a xingamento, a imagens de terror e coisa arada nesse sentido, né? Ouviram música assim mais pesadona, elas pareciam uns monstrinhos assim, elas eram todas deformadas. Então, mais uma vez se provou que as nossas moléculas, né, as nossas células, elas são sim influenciadas pelo meio em que a gente vive, tá? Então aqui, nossas crenças criam o nosso ambiente. Como eu disse para vocês, da mesma forma que o ambiente em que a gente está inserido, ele transforma as nossas células de forma positiva ou negativa, as nossas crenças também transformam o ambiente, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu passar por uma situação de perder o meu emprego, né? Tô lá trabalhando numa empresa e eu perdi o emprego. Aí o que acontece? Eu olho para essa situação e digo, nem gostava tanto desse emprego assim. Aí se foi um livramento, era só estresse e pouco salário. Agora eu vou procurar algo melhor. Aí meu amigo, meu colega é demitido e ele estava sempre reclamando, ele dizendo que não gostava daquele trabalho, que ele ia procurar outra coisa e tal. E ele também é demitido. Só que para esse colega, ele pensa da seguinte forma: eu fui demitido porque eu sou um fracasso, porque eu sou uma droga, né? Eu não consigo fazer nada, eu sou um perdedor e agora como eu vou me sustentar? Meu Deus, isso foi uma praga que rogaram para mim, isso foi alguma coisa que fizeram para mim. Então a mesma situação, tá? O mesmo ambiente externo, a perda de emprego minha e da outra pessoa, ela é vista de forma totalmente diferente. Eu vejo essa perda de emprego de uma forma e essa pessoa de outra. Então, ali a gente já percebe que a forma como eu vi essa perda de emprego é uma forma de certa, né, positiva. Não gostava muito mesmo, já me demitiram, então eu vou pegar ali meus direitos, vou ficar ali uns 3 meses em casa, ou talvez fazer uma viagem, e depois vou procurar alguma coisa com calma, talvez até investir, né, trabalhar em algo para mim mesmo. A outra pessoa já vê tudo de forma diferente. Se no dia seguinte nós dois resolvêssemos colocar currículo dentro de uma outra empresa, quem será que teria mais chances de conseguir a vaga? Eu ou outra pessoa? Com certeza eu, porque eu estou, né, com os pensamentos positivos, eu estou enxergando o ambiente externo de uma forma positiva, eu não estou deixando que ele influencie na minha vida de forma negativa, tá? Bom, então não é apenas o ambiente externo que nos afeta, mas principalmente a forma como nós interpretamos isso. Você analisa assim: eu uso óculos, tá? A minha pessoa, ele usa óculos, eu uso óculos de grau. Essa semana uma amiga veio aqui e aí a gente estava conversando e ela perguntou do meu óculos. Eu falei, eu tenho que fazer um novo, porque ele tá todo arranhado e o meu grau já mudou. Aí ela estava com o óculos dela, ela disse, olha com o meu, vê se tu enxerga alguma coisa. Eu não enxergava nada com o dela, ficava todo embaçado, né? Provavelmente o grau dela é maior ou menor que o meu, entende? Então, a forma como ela enxerga através das lentes do óculos dela é diferente da forma que eu enxerguei quando eu coloquei o óculos dela. E é a mesma coisa o que a gente faz na nossa vida todos os dias. O que para uma pessoa, de repente, é uma coisa boa, para outra pode ser ruim. A pessoa perdeu lá o seu namorado, a sua namorada. Aí, nossa, ela entra em desespero. A outra pessoa perde o namorado, perde a namorada. O que ela disse? Se me deu um pé é porque não me merecia. Então, vou arranjar alguém melhor, entende? Então, são duas visões totalmente diferentes. E por quê? Isso vem das crenças que a gente foi recebendo ao longo da vida. Nós, quando criança, até os 7 anos, nós simplesmente, digamos, copiamos, tá? É uma forma, copiamos, absorvemos, enfim, tudo o que os nossos pais fazem e dizem.
tudo. A gente copia tudo deles, eles são os nossos modelos, os nossos exemplos. Porque a partir dos 7 anos, geralmente a criança depois ela começa a ir na escola, né? Então, às vezes a criança ela fica com uma avó, com uma tia, e você pode observar que a pessoa que ela fica mais tempo é as características que ela mais pega dessa pessoa. Às vezes uma forma de falar, uma palavra, né, alguma coisa assim. Então, tu pode observar que essa criança, ela absorve isso. Então, até os 7 anos, é como se a criança fosse um papel em branco e tudo que vai ser moldado nela até os 7 anos é o que vai determinar muitas vezes se ela vai ser uma pessoa de sucesso ou se ela vai ser uma pessoa que se sente fracassada. Vou dar um exemplo aqui. Uma criança em que ela vai jogar bola e ela não consegue acertar o gol. Mas tá lá, a pessoa que cuida dela, pai, mãe, tia, enfim. Não, fulano, tu consegue, vai. Não, não desiste, vai mais uma vez, vai mais uma vez. Bah, aí quando a criança acerta, a pessoa fala, nossa, mas tu é o cara, olha aí, ó, como tu consegue, não sei o quê. Aí a outra situação, né, é a criança ali tentando jogar e não consegue. E aí o adulto vai e fala assim, bah, mas tu é um zero à esquerda. Bah, mas tu não consegue nem acertar essa bola, cara? Como é isso? Mas deixa de se Zé Mané. Se não consegue acertar uma bola aí, né? O que tu vai fazer da vida quando crescer? Então, essas duas crianças, elas vão ter, se elas continuarem sendo motivadas dessa forma, elas vão ter consciências muito diferentes. Conforme elas vão crescendo, a primeira criança que foi incentivada de que ela conseguia, de que ela podia, ela não vai desistir tão fácil dos objetivos dela. Por mais que ela não consiga, ela vai estar sempre insistindo e ela vai ter lá no fundo que ela consegue. Uma hora ou outra ela vai conseguir. Como lá na infância ela foi incentivada. Aquela criança que foi incentivada de forma negativa, ela já nem vai tentar uma segunda vez conseguir alguma coisa que ela tem como objetivo, porque vai vir ali na mente dela, toda vez que ela for tentar, mas tu é um perdedor, mas tu não vai conseguir, entende? Então, é para vocês perceber quanta coisa a gente trouxe na nossa bagagem. 95 a 97% são coisas inconscientes. Então, muitas vezes, uma pessoa ela tem, por exemplo, medo de dirigir, sendo que ela nunca pegou numa direção. E por que ela tem medo de dirigir? Ela não sabe explicar. Mas se tu for cavocar lá no inconsciente dela, tu vai trazer muitas coisas que ela ouviu relacionado a trânsito, ou que ela não ia conseguir, e hoje ela não consegue e ela não sabe nem o porquê, né? Então é para vocês ver que interessante que é. Às vezes não é porque tu é um zero à esquerda, porque tu não consegue nada, é porque dentro da tua mente inconsciente tem essa programação. Eu vou usar um outro exemplo aqui, tá? Imagina, a nossa mente ela é como um computador, tá? Ela é um computador. Então, se tu usar um programa antigo com vírus, esse computador ele vai demorar mais para abrir os programas, muitos programas ele não vai abrir, vai ficar naquela lentidão, muitas vezes tu vai ter que reiniciar várias e várias vezes o computador para conseguir abrir alguma coisa ali ou para mexer ali, tá? Esse software antigo, esse software que tu usa, então, digamos assim, com vírus, são as tuas crenças. Aí tu imagina substituir esse software, tá? Essas crenças, por um software novo, atualizado, onde tu coloca no computador e ele voa, ele fica muito rápido, ele abre todos os programas, assim, ó, tu consegue fazer tudo e mais um pouco. Imagina que maravilha. Então, a gente pode mudar as nossas crenças, tá? Não é fácil, não é da noite pro dia, mas é uma ótima a gente saber disso, a gente saber que a gente pode mudar, a gente não precisa ser aquilo que disseram que a gente seria. A gente não precisa continuar estando num lugar onde a gente não se sente bem, onde a gente não se sente feliz, e a gente às vezes não consegue seguir em frente e nem sabe o porquê, tá? Então, assim, essa é a boa notícia dessa descoberta de Bruce Lipton, é que tu consegue sim mudar as tuas crenças limitantes, tu consegue fazer um trabalho de reprogramação, mas para isso tu tem que querer, para isso tu tem que insistir, tu tem que ser uma pessoa persistente, porque como eu disse, não é da noite pro dia, nós temos várias técnicas aí, né, para fazer esse trabalho de reprogramação de crenças, mas é um trabalho de formiguinha, tá? Então, voltando aqui, se a gente acredita, que nem eu estava falando das duas crianças, uma que foi incentivada e a que não foi, tá? Ou a que foi incentivada positiva e a negativamente.
Se acreditamos que nós somos fracos, incapazes e destinados ao fracasso, óbvio, né, que o nosso corpo, as nossas células vão reagir a isso e vão fazer com que isso se torne realidade. Da mesma forma que, se nós mudarmos essas crenças para algo mais positivo, mais forte, mais, como é que eu vou dizer, mais forte, mais elevado, né? A gente mudar isso para uma coisa positiva, o nosso corpo, a nossa realidade, ela também começa a se transformar, tá? Então, o que a gente deve fazer, né? O que a gente deve fazer na nossa vida para que a gente consiga, então, mudar. Às vezes a gente percebe que tem pessoas, começou a bateção, a gente percebe que tem pessoas que parece que elas estão num looping. Às vezes nós mesmos temos aí, como é que se diz, etapas da nossa vida que a gente parece que está num looping. Tu tenta fazer de tudo para conseguir os teus objetivos e parece que tu tá numa areia movediça que tu não sai do lugar, né? Aí tu fica naquela ali, porque o que tá acontecendo, muitas vezes tu não sabe o que tá acontecendo. Pode ser sim que algumas crenças aí, tá? Elas estão te bloqueando, estão te dominando. Isso acontece porque essas crenças inconscientes, tá? Elas estão criando um ambiente interno e externo. Ou seja, no teu ambiente interno, ela tá dizendo que tu não consegue, ela tá dizendo que aquilo é muito difícil, ela tá dizendo que aquilo ali é só para pessoas que um exemplo. Antigamente era assim, ó, para fazer uma faculdade era só quem tinha dinheiro, pessoas ricas. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade em 2001, tinha muito disso ainda, né? E aí tava muito cara a faculdade e eu quase desisti. Mas aí me veio essa crença muito forte que quem fazia a faculdade era só rico. E aí eu pensei em desistir, eu estava quase desistindo, mas graças a Deus me veio ali um anjo, sei lá, e disse não. Tem muitas pessoas que são pobres, que fazem, já vi pessoas que, tipo, moram lá numa casinha super humilde, estão fazendo faculdade, estão conseguindo, eu também vou. Então é isso que a gente tem que fazer. Isso aconteceu de forma consciente, né? Eu tomar essa consciência de que se tinha outras pessoas com menos condições que eu estavam conseguindo, então eu também conseguiria, né? E aí eu não desisti da faculdade. Embora tenha demorado para me formar, não desisti da faculdade, tá? Bom, como eu disse, a boa notícia, tá? É que essas crenças a gente pode mudar, a gente consegue trabalhar elas. Eu queria ver com vocês, queria perguntar para vocês qual crença agora que deve estar, que tu acredita que está te bloqueando. A crença de que tu não vai conseguir, de que tu não é boa o suficiente. Uma crença que a gente tem muito é a crença de que a gente não está preparado o suficiente. Eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que estudar. Para fazer esse vídeo, confesso para vocês que eu fiquei procrastinando um tempão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, já melhorei bastante, mas eu também não queria trazer aqui um vídeo para vocês que ficasse muito ruim, porque como eu disse, aqui tem muito barulho, né? Agora tá mais tranquilo, a iluminação não é muito boa, então é difícil eu conseguir um ângulo e um momento onde não tenha muito barulho de carros passando e também a iluminação fica um pouco melhor. Então, eu demorei e eu percebi que eu tava naquela crença assim, tá, mas tu entende do assunto do que tu vai falar, né, tu estuda isso bastante, mas será que tu vai conseguir passar de uma forma que as pessoas vão entender? Será que tu vai conseguir passar de uma forma didática que as pessoas vão conseguir colocar isso no dia a dia delas? Daqui a pouco tu vai falar de uma forma muito científica, de uma forma com palavras muito difíceis. E eu sempre tento trazer nos meus vídeos de uma forma mais simples para que todas as pessoas possíveis consigam entender, né? E é claro que a gente sabe que a gente não agrada todo mundo, mas, como eu disse, se eu conseguir acessar a mente de uma ou duas pessoas, para mim já vai fazer muito sentido, eu já vou ficar muito feliz, tá? Porque não é a quantidade, né? Nem todas as pessoas estão preparadas também, e cada um no seu tempo, né? Mas voltando aqui ao assunto com vocês, tá? Agora que você entende que as tuas crenças são o verdadeiro poder por trás da tua vida,
O que tu vai fazer com essas informações? O que tu vai fazer com isso? Tu já parou para pensar assim quantas vezes tu foi para fazer alguma coisa e bateu aquele medinho e dizia assim: "Bah, mas tu não é boa o suficiente". Numa entrevista de emprego, tu chega lá, tem várias pessoas, tu olha para as pessoas e diz: "Ai, mas aquela pessoa parece mais preparada do que eu. Ah, mas aquela pessoa tá mais arrumada do que eu". Aí tu já começa a ficar nervoso ou nervosa, né? Já começa a bater o medinho. E aí quando tu entra na entrevista, às vezes tu desanda a falar coisas que nem te perguntaram, tu não consegue relaxar, tu não consegue ser você mesmo. Por quê? Porque você já ficou todo com medo que você não vai conseguir passar naquela entrevista porque você se comparou com as outras pessoas. Ah, vou fazer uma prova. Ah, mas eu acho que eu não estudei o suficiente. Ah, mas eu acho que eu não estou preparado o suficiente. Conheço várias pessoas, eu sou reikiana, né? Mestre de reiki. Então, eu já dei curso para algumas pessoas aí, e várias pessoas, elas são reikianas de primeiro. Só que elas têm aquela crença assim, ó, elas têm aquela crença de que o meu reiki não é forte o suficiente. Ah, mas será que a pessoa vai sentir alguma coisa quando eu aplicar o reiki nela? E se eu aplicar o reiki ela não sentir nada? Eu vou me sentir como se fala, agora me fugiu a palavra. Mas eu vou me sentir uma fraude, né? Só que não é isso. Tu tem que simplesmente relaxar, confiar. Tu estudou, não estudou? Tu fez o que tinha que ser feito. Não fez? Tu fez a tua parte, não fez? Então, começa quando vir essas mensagens negativas, prestar atenção nelas e dizer, não, eu consigo, eu estudei para isso. É claro que da primeira vez nunca vai ficar 100%, mas a gente vai melhorando com o tempo. Não é o que dizem que a prática é quem faz a perfeição, apesar que perfeição não existe, né? Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui encarnados. Então, eu quero te perguntar novamente, tá? Deixa aí nos comentários qual a crença que tu acredita que tem. Não sou boa o suficiente, dinheiro não dá em árvore, quem é rico não vai para o céu, dinheiro é difícil ganhar dinheiro. Porque para fazer dinheiro, para ter alguma coisa na vida, tu tem que trabalhar duro, muito duro, trabalhar dia e noite, chuva e sol. Quando você recebe alguma coisa fácil, você não aceita, porque tem aquela ideia assim de que se vem fácil, vai fácil. O que é oferecido quando não é podre é ardido. Me coloca aí quais são as crenças que tu tem ou que tu ouviu das pessoas durante toda a tua vida e que nesse vídeo aqui veio caindo assim as fichas para você, tá? Eu quero falar para vocês também que a partir de agora, como eu falei, eu quero trazer alguns vídeos, né, onde a gente vai conversar um pouquinho mais, né, sobre como os pensamentos, as emoções e até o verbalizar, né, impactam diretamente na sua vida. De que forma você está criando a sua realidade? Que tipo de pensamentos você mais alimenta durante o dia? Eu sei que hoje em dia, muitas pessoas, a maioria, elas passam o dia todo na correria e elas fazem tudo no automático, né? Tudo é no automático. Pelo menos 99% das coisas são. Quem de vocês nunca saiu de casa e se perguntou: eu escovei os dentes? Eu não lembro. Eu tomei meu café? Será que eu tomei? Não lembro. Será que eu fechei a porta? Volta para ver se fechou mesmo. Será que eu desliguei a torneira? Porque a gente está no automático, a gente está no modo automático. Então, eu convido você aí a tirar 5 minutinhos aí do teu dia e reavaliar tudo o que aconteceu no teu dia e ver se em algum desses momentos tu te lembra de algum pensamento negativo que veio, de alguma coisa assim, alguma frase negativa que veio e anota. E se tu puder fazer isso todo dia, faça. Se tu estiver fazendo alguma coisa e vir um pensamento negativo e tu lembrar aqui de mim, vai lá e anota, nem que seja no bloco de notas do celular, e aí depois tu vai vendo quanta coisa que tu decreta durante o teu dia sobre a tua vida. Minha vida é uma merda mesmo. Eu sou azarado. Eu sou pobre. Gente, uma coisa aqui, eu não sou, eu estou. Eu disse, meu nome é Eliane, né? Realmente, meu nome aqui é Eliane. Eu estou Eliane, eu não sou a Eliane. Eu estou uma taróloga e terapeuta. Eu não sou. Porque nós não somos, nós estamos. Às vezes a pessoa fala assim,
Ai, né, se apresenta. Ai, eu sou um advogado, eu sou dono de tal empresa. Não, tu estás, tu não é. As coisas modificam e a gente pode modificar elas. Então, quando tu está doente, se alguém perguntar, ei, como é que você está? Né? Como é que você está? Ai, eu estou doente. Tem muita gente que fala assim, ai, a minha enxaqueca. Ai, né? A minha dor de não sei o quê. Cara, quando tu fala minha, tu tá dizendo que ela é tua, tu tá tomando pra ti. Não fala isso, né? Então, como você está, fulana? Eu estou melhorando, em vez de tu dizer, eu estou doente, eu estou com isso, eu estou melhorando, né? Eu estava com uma dor de cabeça chata, mas estou melhorando. Porque é a forma como a gente fala. Eu tento me policiar bastante, porque às vezes escapa. Só que quando a gente consegue perceber, tu já vai lá e já cancela aquilo, retira e coloca uma outra frase positiva no lugar, né? Eu ainda estou é, tentando tal coisa. Como é que você está? Ainda não estou conseguindo, né, baixar aquele arquivo. O ainda, ele é muito importante porque ele significa que aquilo ali não é uma coisa fixa, é uma coisa passageira, que nem eu disse. Eu eu estou Eliane, eu não sou, né? Então, gente, para não me estender aqui, que eu falei que eu falo demais, né? Vamos falar também aí nos próximos vídeos de psicossomática, tá? Para quem não sabe, psicossomática é como o nosso corpo somatiza as doenças através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, tá? E identificar as crenças e mudar essas crenças também, tá? Então eu te pergunto, quer mudar a sua vida? Você quer mudar a tua vida de dentro para fora? Então já se inscreve aqui no canal, tá? Que eu vou trazer, como eu falei, muito conteúdo legal aí para vocês. E não perde tempo, te inscreve no canal, deixa o teu like e se tem alguém que tu acha que precisa ver esse vídeo, encaminha para essa pessoa, né? Porque às vezes a gente acha assim que as pessoas já sabem das coisas, mas é incrível como o óbvio precisa ser dito. Às vezes acontece alguma coisa assim, e daí alguém me fala, porque tu não fez isso? Eu, puxa, pior, olha só, uma coisa tão óbvia e eu não me liguei. Então, o óbvio também precisa ser dito, tá? Bom, gente, como eu falei, deixem aí as crenças que vocês acharam aí durante o vídeo e tudo mais. E se você sentir que foi legal, que fez bem para você, indique o canal aí, para quem ainda não me segue lá na rede vizinha, Eliane Dias Real, tá? E um beijo para vocês e até a próxima.